Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da lição número 5, Como o Evangelho transforma a comunidade. Vamos orar antes, buscando a direção de Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua bênção, da Tua direção, da luz celestial e do conforto do Espírito Santo ao estudarmos juntos com os nossos milhares de irmãos espalhados no mundo, estudarmos esta mensagem de como a igreja pode ser uma comunidade uma agência de transformação na comunidade. Derrama o Espírito Santo sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como o Evangelho transforma a comunidade. O verso áureo desta semana está em Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele curava e ele alimentava o povo. Ele fazia um ministério completo e assim deve ser o ministério nosso como igreja. A lição na introdução conta a história de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson viveu entre os anos 1850 a 1894, ou seja, ele viveu somente 44 anos, morreu novo ainda. Ele desde a infância lutava com muitas dificuldades com a saúde, ele era enfermo, tanto é que ele não pôde frequentar as escolas, e como um menino enfermo, ele tinha que ficar em casa e conseguiram para ele um professor que vinha ensiná-lo em casa e uma babá que cuidava dele todos os dias. A história conta que numa certa noite, quando a babá voltou para o quarto para ajeitar tudo para que ele dormisse e ver se estava tudo em ordem, encontrou com o nariz achatado na janela, no vidro da janela do seu quarto, olhando para fora no escuro, e ela disse: "Você tem que dormir, é hora de dormir, volte para a cama." E ele disse: vem aqui, vem olhar o que eu estou vendo." E ele então mostrou para ela, dizendo: "Existe um homem." Ele estava olhando para o homem que estava acendendo as lamparinas, as lâmpadas nas ruas. E ele disse: "Aquele homem, ele está abrindo buracos na escuridão. Ele está abrindo buracos na escuridão." Queridos, ele realmente estava vendo luz destruindo as trevas. Abrir buracos na escuridão. É exatamente o que Jesus veio, porque ele é a luz do mundo. E ele veio iluminar esta terra que estava em trevas. A parte de domingo é a declaração de missão de Jesus. É muito importante termos uma declaração de missão muito bem definida. Todas as empresas de sucesso, todas as igrejas de sucesso, todos os empresários, eles fazem questão de ter uma declaração de missão bem definida que fica geralmente num quadro. Eu já vi muitas vezes nas empresas, na recepção, na entrada, um quadro com a declaração de missão. Nós temos que saber qual é a nossa missão para sabermos onde vamos chegar, o que vamos fazer. A declaração de missão nos dá um senso de orientação, uma rota, um alvo que deveremos agir, de como agir. Para que eu nasci? Para que eu vivo nesta terra? Qual é a missão que o Pai Celestial me deu a mim e deu a você? Essa declaração de missão ficou muito clara na vida de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui em Lucas capítulo 4, versos 16 a 19. Vamos ler Lucas capítulo 4, a partir do verso 15. Diz assim: "E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu
esta escritura em vossos ouvidos. Jesus sabia qual era a sua missão: trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, curar os enfermos, alimentar os famintos, anunciar a salvação, dizendo: é chegado o reino de Deus. Glorificar o Pai. Missão maravilhosa do Filho de Deus, missão maravilhosa dos filhos de Deus, porque você e eu também somos filhos de Deus. E essa declaração de missão de Jesus é válida para mim e para você. Para que nasci? Por que vivo aqui? Temos um senso de missão? Sim. E não podemos perder de vista. Mas Jesus Cristo, ele veio para servir a humanidade, mas não com violência. Talvez Jesus tenha parado quando ele leu Isaías 61, verso 2, ele não leu a frase para trazer o dia da vingança do nosso Deus. Essa frase que falava da vingança do nosso Deus, ele intencionalmente deixou de ler na sinagoga lá em Nazaré. Por quê? Certamente ele não queria colocar gasolina no fogo. Os judeus já tinham uma raiva, um ódio muito grande dos romanos. Se ele dissesse, talvez, que ele veio para trazer vingança, a vingança do nosso Deus, talvez ele estimularia a violência. Assim como os movimentos sociais de hoje estimulam a violência, as invasões, mortes, incêndios, Jesus Cristo não quer assim. Individualmente, você e eu, nós deveremos cumprir com a missão nossa. Não um departamento da igreja, mas você e eu, individualmente, deveremos visitar os órfãos, levar liberdade para os cativos, roupa para o nu e alimento para o faminto. Ame o seu próximo. A parte de segunda-feira está falando do amor que devemos ter para com o próximo. 2 grandes mandamentos resumem a lei toda. Os 10 mandamentos são resumidos em 2 grandes mandamentos. Isso está em Lucas, capítulo 10, verso 27, na parte de segunda-feira, onde diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o fundamento na vida do cristão. E quem ama a Deus de todo o coração, amará também o próximo. É impossível você amar o próximo se você não amar a Deus. Eu já tenho ouvido e tenho visto muitas pessoas dizerem isso. Eles usam esta frase: se você não se ama, você não consegue amar o seu próximo. Para você amar o seu próximo, você tem que se amar primeiro. Eu não concordo com esta frase. Você concorda? Isso não está escrito na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo, o que Jesus falou é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E então vem em consequência o amor ao próximo, e amarás o teu próximo. O amor ao próximo é um resultado do amor a Deus, porque quem ama a Deus tem o amor de Deus no coração. Por isso amamos o nosso próximo. E muitos perguntam: como é que eu posso amar o meu próximo? Você pode amar o seu próximo deste jeito que você tanto se ama. Você tanto se ama. Você providencia comida para você. Você providencia roupa para vestir. Você providencia uma casa para morar. Você busca se proteger com comida, com roupa, com casa, com carro. Você deveria ter o mesmo interesse. Nós deveríamos ter esse mesmo interesse pelo nosso próximo. O mesmo interesse que temos para sustentar a nossa vida. Por isso diz: como a si mesmo. Mas a base do nosso amor ao próximo não é o amor próprio. A base, o fundamento do nosso amor ao próximo é o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo. Isto vem em primeiro lugar. A mensagem de segunda-feira, ela está centralizada na parábola do bom samaritano. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 10, aqui nós vamos encontrar esta parábola maravilhosa. É uma parábola conhecida, tão bem conhecida que, mesmo entre os não cristãos, quando você usa a palavra bom samaritano, eles entendem a expressão. Eles sabem hoje o que significa ser um bom samaritano. É interessante que aqui nos Estados Unidos
existe a entidade, uma instituição com esse nome, Bom Samaritano. É uma entidade de caridade, de beneficência aos necessitados. Eu quero ler com vocês um pouquinho desta história, do capítulo 10 e os versos 25 a 37. Aqui fala, vamos resumir a história. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado no caminho por salteadores, e ele foi espancado, espoliado, e ficou como que morto. E estava descendo pelo mesmo caminho de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Provavelmente esse sacerdote estivera oficiando no templo, trabalhando para Deus, trabalhando no cerimonial do templo. E quando ele passou pelo caminho, ele viu aquele homem caído no chão, semi-morto, mas não parou para ajudar, seguiu o seu próprio caminho. Passou de largo, diz a Bíblia. Veio um levita. Um levita era também da tribo de Levi, sacerdotal, também trabalhava no templo, era um homem religioso, mas também quando viu o pobre homem semi-morto no chão, machucado, ele também passou de largo, não parou. Jesus estava dando uma mensagem para os seus ouvintes. Foi uma mensagem pesada quando ele disse que o sacerdote e o levita não pararam para ajudar o homem. Naquele tempo, isto não era somente uma parábola, isto era uma realidade. Será que hoje, nós, líderes religiosos, paramos para ajudar as pessoas? Ou deixamos que a organização assim faça? Deixamos que o departamento das Dorcas assim faça? Será que nós, individualmente, como pastores e líderes religiosos, temos uma missão de servir o próximo individualmente, ajudá-los financeiramente ou com roupa, obras de caridade? Não podemos transferir para a igreja a missão que Deus nos deu como indivíduos, como filhos de Deus. A parábola continua dizendo que descia pelo mesmo caminho um outro homem, um samaritano. O samaritano eram primos dos judeus, porque eram pessoas que viviam em Samaria, porém eles eram um restante daquelas outras 10 tribos que se extraviaram, que foram transportadas para uma terra distante pelo Império Assírio, mas eles deixaram ali em Samaria alguns pobres daquelas 10 tribos e trouxeram pessoas de outros povos, de outras nações para morarem em Samaria, e eles se misturaram com estes poucos das 10 tribos que permaneceram ali. Então os samaritanos eram uma mistura de descendentes das 10 tribos com outros que se casaram com pagãos que vieram de outras nações para viverem na mesma região. Então eles tinham uma noção do Deus de Israel, mas eles eram odiados pelos judeus, não eram considerados. Então esse samaritano descia pelo mesmo caminho e, passando pelo homem que foi assaltado, estava semi-morto, Jesus disse, o bom samaritano parou, curou as feridas deste homem, colocou azeite, cuidou dele, colocou no seu cavalgadura, levou até uma pensão, pediu para que o dono da pensão cuidasse deste homem enfermo, pagou, deixou dinheiro e disse que se você gastar mais do que isso, na volta da minha viagem, eu pago, se houver alguma despesa extra. Queridos, o que o samaritano fez é exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele deixou o mundo, as galáxias e todos os outros mundos criados, e ele veio ao planeta Terra. Esse planeta, esta família que foi assaltada, estávamos moribundos, estávamos agonizando, nós estávamos realmente à morte, sem esperança. E Jesus Cristo é este bom samaritano que veio em busca da ovelha perdida, como o pastor buscou a ovelha perdida, como a mulher buscou a dracma perdida. Assim Jesus Cristo veio em busca da família perdida, do planeta perdido. Ele é o bom samaritano. Ele arriscou a sua própria vida para nos dar vida, para curar nossas feridas. Jesus é o bom samaritano. E você e eu precisamos ser bons samaritanos. Existem bons samaritanos que estão aí, muitas vezes perdidos nas esquinas, sem
saber qual é realmente a declaração de missão, você tem que ter uma missão na sua vida. Servir, viver para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus é o nosso exemplo. Descubra a felicidade de servir, servindo. Nós lemos no livro Parábolas de Jesus, eu quero ler para vocês. No livro Parábolas de Jesus, um pensamento que diz assim. Deixe-me pegar o livro Parábolas de Jesus, aqui está, na página 380 e... Vamos ver aqui, 384. O título do capítulo é A Verdadeira Riqueza, a parábola do bom samaritano. Aqui na página 384 diz assim: não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Gostou desse pensamento? Não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade. Como é que aquele sacerdote, aquele levita estavam servindo a Deus no templo? Cantando, lendo o Torá, prestando um culto a Deus, e ao voltar do templo para casa, passaram por um homem que estava necessitado, e eles não se importaram. Ou seja, o que eles faziam no templo era puramente formalidade. Só um ritual frio, sem vida. A mensagem que eles liam, os hinos que eles cantavam, não pertenciam à vida deles. Era uma formalidade dos lábios para fora. Que tipo de religião nós temos? Será que nós nos aproximamos dos mais carentes ou fugimos deles? Será que nós evitamos nos encontrar com os mendigos, com os necessitados, com os pedintes? Ou nós vamos até eles e paramos no meio do caminho e atendemos às necessidades deles? Como é a nossa religião? É uma religião formal, só da boca para fora? Ou realmente nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo? Ainda na página do mesmo livro, Parábolas de Jesus, na página 385, diz que nas profundezas do paganismo, entre as religiões pagãs, o hinduísmo, o budismo, confucionismo, todas essas religiões pagãs, aqui diz Deus, nas profundezas do paganismo, os homens que não tiveram conhecimento da lei escrita de Deus, que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo, têm sido bondosos com seus servos, protegendo-os com o risco da própria vida. Seus atos mostram a operação de um poder divino. O Espírito Santo implantou a graça de Jesus no coração do selvagem, despertando nele a simpatia contrária à sua natureza e à sua educação. A luz que ilumina todo homem que vem à terra, essa luz é Jesus. E quando o pagão é bondoso para com o servo e é caridoso com os necessitados, ele está refletindo o amor de Deus, a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha além das igrejas. O Espírito Santo trabalha além das paredes das igrejas e das religiões. Ele atua no coração do hindu, do budista, do islamismo, o muçulmano. Todos são alcançados pelo Espírito Santo. E muitos, milhares, respondem aos toques do Espírito Santo na vida deles. Ainda lemos na página 386, a glória do céu consiste em erguer os caídos e confortar os infortunados. A glória do céu é esta, levantar os caídos e confortar os infortunados. E onde quer que Cristo habite no coração humano, será revelado da mesma maneira. Onde quer que atue, a religião de Cristo abençoará. Onde quer que se manifeste, haverá luz. Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, raça ou casta. Ele, Deus, é o Criador de todo homem. E todos os homens são de uma família pela criação. E todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir, lembram-se aquele texto na Bíblia? Cristo veio para demolir toda a parede de separação e abrir todos os compartimentos do templo a fim de que toda alma possa ter livre acesso a Deus. O amor de Jesus é tão amplo,
tão profundo, tão pleno, que penetra em toda parte, liberta das ciladas de Satanás as pobres almas que foram por ele iludidas, põe-nas ao alcance do trono de Deus, o trono circundado do arco-íris da promessa. Onde existirem amargos sentimentos por diferenças de religião, pode ser feito muito bem pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrantará os preconceitos e conquistará almas para Deus. Devemos atender às aflições, às dificuldades e às necessidades dos outros. Devemos partilhar das alegrias e cuidado tanto de nobres como de humildes, de ricos e de pobres. De graça recebestes, disse Cristo, de graça dai, sem cobrar nada. Embora muitos evangélicos, líderes evangélicos, vendam bênçãos e creiam na teologia da prosperidade, não, você recebe de graça e você dá de graça, sem cobrar nada. Ao redor de nós existem almas pobres e tentadas que necessitam de palavras de simpatia e atos ajudadores. Existem viúvas que carecem de simpatia e assistência. Existem órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado de Deus. Podem ser maltrapilhos, podem ser grosseiros e, segundo toda aparência, podem ser nada atraentes. Contudo, são propriedade de Deus. Não podemos negligenciá-los. Foram comprados por preço e, aos seus olhos, são tão preciosos quanto nós. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos seus, são por eles responsáveis. Queridos, essa é a missão maravilhosa colocada por Deus para você e para mim. Nosso próximo, quem é ele? É qualquer pessoa que necessite da nossa ajuda. Nosso próximo é qualquer pessoa carente que esteja ao nosso alcance e seja do nosso conhecimento. Em contraste, o samaritano da parábola viu como seu próximo, esse estranho, o inimigo ferido, cuidando misericordiosamente das necessidades dele, em vez de cuidar das suas necessidades. A ideia principal é que, em vez de perguntar quem é o meu próximo, precisamos perguntar quem será o próximo dos fracos e oprimidos. Quem será o próximo dos fracos e oprimidos? Você e eu devemos ser o próximo dos fracos e dos oprimidos. Não importa quem seja a pessoa, não importa se é adventista ou católico ou espírita, ou se é budista, ou se é da religião do hinduísmo, ou se é muçulmano, não importa. Qualquer pessoa, aquela que estiver necessitada, é aquela que devemos ajudar. Esse é o ponto final. Deus não reconhece distinção de nacionalidade, etnia ou classe social. Na parte de terça-feira, a receita completa. Aqui fala sobre vós sois o sal da terra. O texto de terça-feira é Mateus capítulo 5 e o verso 13. Vós sois o sal da terra. A igreja é um saleiro. E quando você pensa em saleiro, não é uma coisa muito agradável o saleiro. Porque o sal, em si mesmo, não é muito agradável. Se você coloca uma colher de sal na boca, não vai ser agradável. E se o sal fica estagnado dentro de um saleiro, com o tempo ele vai se endurecer, ele vai ficar empedrado. Queridos, o sal não foi feito para ficar dentro do saleiro. Os membros da igreja não foram convertidos e chamados por Jesus Cristo para ficarem dentro da igreja. Jesus Cristo nos chama, vinde a mim. E depois ele dá a ordem, ide a todo mundo. Nós temos que sair de dentro do saleiro. O sal tem que ser moído, porque quando fica muito tempo dentro do saleiro, ele fica empedrado, duro. E é assim a vida de muitos cristãos, sabe? Muitos cristãos que ficam estagnados dentro do saleiro se tornam pessoas duras, empedradas, insensíveis. Esse sal tem que ser moído. Esse sal tem que ser misturado com a sociedade.
O sal tem que ser misturado com outros elementos diferentes dele. Interessante que nós não podemos nos tornar iguais àqueles que nós queremos salvar. O sal não pode ser igual à comida que ele quer, onde ele vai se misturar, porque ele perderia a função. O sal é diferente dos elementos onde ele vai ser misturado. Assim nós também precisamos ser diferentes da sociedade onde vamos nos misturar. Nós temos que nos aproximar das pessoas, não sermos iguais a elas. Nós somos diferentes. Nós somos o sal. E temos que misturar a elas. Temos que mostrar caridade, amor, benevolência. O sal cumpre o seu papel quando se mistura com elementos diferentes de si mesmo. Esse é o texto da lição. Algo semelhante ocorre com os cristãos. Isso não ocorrerá se permanecermos confortavelmente dentro do saleiro, ou seja, dentro da igreja. Geralmente, perto dos colégios, existe uma aglomeração, uma comunidade muito forte adventista, com dezenas de pastores, com dezenas de pessoas e aposentados e tudo mais que preferem morar perto de numa comunidade, perto de um colégio, um internato. Queridos, é muito agradável, mas nós não fomos chamados para viver em comunidades adventistas. Nós fomos chamados para viver no meio do povo, atendendo o povo, chorando com o povo, sorrindo e chorando com o povo. Eu tenho que me aproximar das pessoas que eu quero salvar. Eu tenho que me aproximar das pessoas que eu quero salvar. Há um ponto que não podemos ignorar. Podemos, em todos os aspectos possíveis, ser pessoas moralmente corretas, no sentido de que não fumamos, não bebemos, não comemos carne de porco, mas a nossa religião não pode ser conhecida por um montão de coisas que não fazemos. Nossa religião tem que ser conhecida por um montão de coisas que nós fazemos. Não é o não pode, e sim o que fazemos, o que podemos fazer. Como é que a nossa religião é conhecida? Quando pensam em adventistas do sétimo dia, muitos pensam assim: esse é o povo que não bebe, não fuma, não come carne de porco, não trabalha sábado. Mas que tal se o povo pensasse dos adventistas: este é um povo de amor, de caridade, é um povo bondoso, é um povo cortês, misericordioso, é um povo amigo, é um povo que estende a mão, nunca estende o dedo, é um povo amável, que busca os necessitados, que são bons samaritanos. Que bênção seria! Eu quero que todos pensem de mim desta forma. Você quer que todos pensem de você como um bom samaritano? Eu quero ler para vocês o que está no livro Maior Discurso de Cristo, página 117. Maior Discurso de Cristo, página 117, diz assim: uma religião que induz os homens a estimarem em poucos seres humanos que são avaliados por Cristo em tão alto valor que por eles se deu, uma religião que nos leve a negligenciar as necessidades humanas, seus sofrimentos ou direitos, essa é uma religião espúria, falsa. Por maior que seja a nossa profissão de fé, por mais lindo que seja o nosso culto e nossas músicas e o nosso cerimonial, nossa religião será espúria, será falsa, se estivermos negligenciando os necessitados que vivem à nossa volta, ou os necessitados da própria igreja, menosprezando os direitos do pobre, do sofredor e do pecador, estamos nos demonstrando traidores de Cristo. É porque os homens usam o nome de Cristo ao passo que lhe negam o caráter na vida que vivem, que o cristianismo tem no mundo tão pouco poder. O nome do Senhor é blasfemado por causa destas coisas. Este é um pensamento áureo, na página 117 do livro Maior Discurso de Cristo. Portanto, nós deveremos realmente praticar a religião do nosso Senhor Jesus Cristo. Se estivermos impregnados do sabor do amor de Cristo, desejaremos nos aproximar dos estranhos,
misturando-nos com os outros, para que sejamos agentes de transformação, fazendo uma diferença positiva na vida deles e, por extensão, levando as pessoas ao que realmente tem importância na vida, que é a salvação em Jesus Cristo. Agora, na parte de quarta-feira, irmãos, cultivando o campo espiritual. A parte de quarta-feira deixa muito clara a missão de semear e a missão de colher. É interessante que muitas vezes nós incentivamos, nós valorizamos a colheita e pensamos que tudo o que temos que fazer é colher. Se todo mundo quer colher, não vai ter o que colher. Alguém tem que se preocupar em semear. Alguém tem que se preocupar em preparar o solo, tirar as pedras, tirar os espinhos. Preparar o solo e semear se torna muito mais árduo, muito mais difícil do que somente colher. Muitas vezes você sofre para iniciar o trabalho numa cidade onde não existe presença da igreja adventista. Eu me lembro das dificuldades quando eu era coportor. Comecei a coportagem com 17 anos de idade. Quando a primeira cidade que fui coportar foi na cidade de Londrina. Só existia praticamente uma igreja em Londrina naquele tempo. Mas, queridos, que dificuldade. Mas depois, na próxima vez, eu fui coportar em Foz do Iguaçu. Quando chegamos, isto foi em julho de 1968, 1968, né? Em 1968, em julho, fui para Foz do Iguaçu. Não existia nenhuma igreja adventista. Não existia nenhum adventista na cidade. Eu me lembro que em Foz do Iguaçu, em São Miguel do Iguaçu, em Medianeira, não existia nenhuma igreja, nenhum membro da igreja. No sábado, eu viajava para a cidade de Céu Azul, onde a gente passava o sábado. A primeira igreja mais próxima era em Céu Azul, numa fazenda, num sítio que tínhamos lá, da família Damer. Queridos, como nós tivemos dificuldade para espalhar a mensagem em Foz do Iguaçu. Hoje, olhando o número de igrejas adventistas em Foz do Iguaçu, em São Miguel do Iguaçu, em Medianeira, vemos que tem muitas igrejas na região. Isto é lindo, mas alguém teve que preparar o caminho, alguém teve que enfrentar arduamente a dificuldade para espalhar a Bíblia, espalhar os livros do Espírito de Profecia, para espalhar grandes conflitos, preparando o caminho para que um dia nascesse a igreja nessas regiões. Sim, semear e colher. O Espírito Santo preparará e usará pessoas para que semeiem e prepararão o caminho e usarão também outros para a colheita. As dificuldades são grandes. Alguns trabalhadores fizeram um árduo trabalho agrícola antes da colheita e outros colhem os benefícios do seu esforço. Às vezes, as estratégias evangelísticas têm enfatizado mais a colheita do que o trabalho preparatório. Não é assim que deve ocorrer. O solo precisa ser preparado muito antes que o evangelista venha e comece a pregar, com a esperança de colher frutos. Devemos olhar para o trabalho agrícola como um processo, analisar o solo, preparar e arar a terra, plantar, irrigar, fertilizar, combater as pragas, esperar, colher e preservar a colheita. Esse é o trabalho mencionado em João capítulo 4, versos 35 a 38, que Jesus Cristo disse: a seara está madura. Vamos ler João capítulo 4 e os versos 35 a 38. O Evangelho de João, capítulo 4 e os versos 35 a 38. Diz aqui: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Jesus Cristo disse no verso 34,
Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No verso 32, Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai que o enviou. Ele tinha uma missão em mente, de semear. Ele converteu poucas pessoas, ele mesmo não batizou nenhuma pessoa, ele mesmo, os discípulos batizaram. Mas o maior sucesso veio depois da morte de Cristo, da sua ressurreição. Muitos sacerdotes se converteram depois. 3.000 se converteram num dia pelo sermão de Pedro. Queridos, mas o trabalho de analisar o solo, preparar o terreno, esse foi o trabalho que Jesus fez. Foi árduo, foi difícil. Mas Deus usa aquele que prepara, que semeia, e usará, o Espírito Santo usará também poderosamente para colher os frutos. Na parte de quinta-feira fala sobre o plantio de igrejas. Deus deu para mim e para minha esposa o dom de plantar igrejas. Em todo o nosso ministério de 40 anos, nós realizamos mais de 45 séries de conferências, de 40 a 60 noites cada uma, plantando igrejas. Eu me recordo de Vigia, no estado do Pará, a 100 quilômetros de Belém. Nós íamos 100 quilômetros e voltávamos 100 quilômetros. Não tinha hotel na cidade. Nós íamos e voltávamos todos os dias. A Leila e eu, era um projeto do Hospital Adventista de Belém. E que bênção! Realizamos as 64 noites num auditório, num clube. E enquanto realizávamos no clube a série de conferências, a igreja, o prédio da igreja estava sendo construído. Queridos, não é fácil. Deus usa você para desbravar pela fé. É pela fé. Não é tendo o dinheiro na mão. O plantio de igrejas é um ato de fé. E muitas vezes existem falta de recursos, porque Deus quer intencionalmente que você acredite que Ele proverá. Ele proverá os recursos necessários para avançar, para plantar igrejas. Você tem que colocar o pé nas águas para que elas se abram. Você não vai ter o dinheiro na mão antes de fazer qualquer projeto. Ele virá à medida que você avança. Isso aconteceu na cidade de Astorga também. Quando no Paraná, a minha esposa e eu, nossa família, chegamos na cidade de Astorga, não existia nenhum adventista. Nós fomos os primeiros a chegarmos ali, compramos o terreno, fizemos amizade com os médicos da cidade, fizemos um curso como deixar de fumar, com a ajuda dos médicos da cidade. E o nosso vizinho era um médico, e assim nós pudemos nos tornar amigos de todos os médicos da cidade. E construímos a igreja, e fizemos a série de evangelismo. E assim aconteceu também em Iguaraçu, uma cidade próxima entre Astorga e Maringá, Iguaraçu. Nós também fizemos a série de conferência ali. Queridos, penetrar, plantar igrejas, esse é um ato de fé, de confiança plena em Jesus. Aqui na lição de quinta-feira, em Mateus capítulo 10, versos 5 a 10, Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 10 e os versos 5 a 10. Aqui nós lemos: Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Uma vez eu li um texto do Espírito de Profecia, está no livro, creio que no Testemunhos para Ministros, ou Obreiros Evangélicos. Um destes 2 livros, existe um pensamento de Ellen White que diz que não é plano de Deus que os pastores, os servos de Deus, sejam ricos. É plano de Deus que nós, pastores, não acumulemos riqueza. Vivamos na dependência de Deus. E façamos o trabalho crendo que Deus proverá.
Deus vai abrir corações, Deus vai prover os recursos. Sim, é pela fé. Foi assim que abrimos o trabalho em Astorga. Foi assim que plantamos uma igreja em Alto da Glória, em Manaus. Plantamos a igreja de Santa Luzia, em Manaus. Queridos, em Presidente Figueiredo, indo de Manaus para Boa Vista, lá no meio tem a cidadezinha de Presidente Figueiredo, aquela igreja foi plantada também. Deus nos deu esse privilégio de ser plantadores de igrejas. Parece estranho que os discípulos de Jesus tenham recebido ordens diretas de entrar em seu território missionário com poucos recursos para o seu sustento. Por quê? Aparentemente, Jesus colocou seus discípulos nessa situação para ensinar-lhes a dependência de Deus. É intencional ter pouco recurso. É intencional da parte de Deus. Nós temos que aprender a confiar nele, a viver pela fé. Uma vez eu estava fazendo uma construção e um presidente me disse: você tem o dinheiro para construir? Eu disse: não. Então nós não podemos aprovar a sua construção. E eu disse: desde quando a igreja de Deus se constrói com dinheiro? Não construímos com dinheiro, construímos pela fé. Os recursos vão aparecendo pouco a pouco. Deus quer que você plante igrejas. Deus quer que você abra pequenos grupos. Deus quer que você seja uma luz criando buracos na escuridão. Uma luz criando buracos na escuridão. Luz ou trevas? Na parte de sexta-feira existe um pensamento que eu quero ler. A menos que a igreja seja a luz do mundo, ela será trevas. Presta atenção neste pensamento. A menos que a igreja seja a luz do mundo, ela será trevas. Quando a igreja não é luz, ela não será neutra. Não será neutra. Ela será trevas. Essa é uma afirmação contundente. Faz-nos lembrar das palavras de Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe terreno neutro. Ou é por Jesus, ou é contra Jesus. Ou é luz, ou é trevas. Não existe o ficar em cima do muro. Jesus deixou isto claro. Não há território neutro no grande conflito. Ou estamos do lado de Cristo, ou do lado do inimigo. Ter recebido grande luz e não fazer nada com esta grande luz é trabalhar contra essa luz. Fomos chamados para ser luz no mundo. Se não somos luz, então somos trevas. Mas você está sendo chamado, meu irmão, para ser luz. A luz que brilha. Eu quero terminar, queridos, contando para vocês a história de uma jovem cristã. Havia um vilarejo, uma choupana suja neste vilarejo, uma choupana mal cheirosa, porque dentro dela jazia ali uma mulher pagã, enferma. Por meses, aquela mulher pagã tinha estado ali sem forças para se movimentar. A situação era repugnante para qualquer pessoa que ali chegasse. O corpo daquela mulher estava definhando. O tumor estava abrindo e supurando cada vez mais. Então, um dia, uma jovem cristã, possuída pelo Espírito de Jesus, que vivia para servir, chegou até aquela cabana, cobriu a ferida da mulher, lavou o corpo enfraquecido daquela mulher, deu alimento para ela, limpou a cabana, deixou tudo limpinho e continuou vindo ali. Dia após dia, ela voltava para cuidar daquela mulher, fazendo o que podia para aliviar a dor dela. Uma manhã, quando aquela jovem entrou na cabana, a mulher pagã recebeu-a com um sorriso no rosto e disse o seguinte: essa noite eu sonhei que Jesus Cristo veio tomar conta de mim. E aquela jovem disse: Jesus veio tomar conta de você no sonho? Sim, era Jesus. Quando ela entrou pela porta, eu vi que era Jesus. Quando ele estendeu as mãos sobre mim, eu vi as mãos marcadas pelos cravos e eram as mãos de Jesus. Mas quando ele se curvou sobre mim e olhou nos meus olhos, eu vi que a fisionomia era a tua fisionomia. Queridos, quando nós estendemos a mão
Quando nós somos caridosos, benevolentes, misericordiosos, as pessoas vão ver a fisionomia de Jesus em nós. Jesus Cristo quer que você seja feliz, servindo. Você veio a este mundo com uma missão. A missão de libertar os cativos, alimentar os famintos, vestir o nu. E quando Jesus Cristo voltar, ele dirá: bem está, servo bom e fiel. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja feliz em Jesus.